certo, e mesmo se o país, ou se o Conselho de Segurança da ONU, aprova uma resolução contra determinado país, vamos imaginar, a gente aprovou uma resolução contra os Estados Unidos, sei lá, os Estados Unidos se absteve numa votação. Uma bomba pra vocês, pô. Base militar? Não. Fala outra coisa, né? E eu até acho que o que eles estão fazendo é para que no futuro eles também possam ter maior poder de barganha. Porque, por exemplo, hoje, como o mundo ele é muito dolarizado ainda, é difícil a China conseguir aplicar sanções, conseguir colocar algum país contra a parede, porque existem outras alternativas. Mas o Brasil mesmo, se a gente pega quase 1/3 das nossas exportações é para a China. Querendo ou não, a China já tem uma certa soberania sobre o Brasil. Imagina que a China decide, por exemplo, não, que a nossa soja tem muito pesticida, então não vou mais comprar a soja brasileira. Isso traz um baita impacto na nossa balança comercial. Então, quando a China vai fazer esses investimentos, querendo ou não, ela vai ganhando ali comércio para chegar em determinado momento, talvez ela comece a se comportar como um país imperialista também. Mas pelo menos não é sobre ameaça militar. E o Brasil pode ter a opção de diversificar parceiros. E o Brasil, querendo ou não, vem tentando fazer isso. O Brasil, por exemplo, recentemente, em viagem à Índia, conseguiu fechar uma série de parcerias econômicas. A gente agora finalmente está finalizando o acordo Mercosul-União Europeia, que, por enquanto, provisoriamente, já até começou a valer. É importante para diversificar mercados. Os franceses estão putos. Muito, extremamente. Os franceses vivem puto. Eles são muito protecionistas, né? Os caras eles têm uma agricultura lá que sustenta a Europa e eles sabem que os nossos produtos são muito mais competitivos que os produtos franceses. Então, eles querem colocar um monte de condicionantes. Eles querem colocar uma cláusula no acordo Mercosul-União Europeia que fala que se o mercado francês estiver perdendo muito mercado para os produtos do Mercosul, mesmo que o Mercosul respeite as regras sanitárias, as regras ambientais, eles podem colocar limites de importação. Aí não é acordo comercial. Aí é preferência só para os franceses. Então, ainda está nesse imbróglio porque alguns países, a Polônia, só os países agrícolas, a Hungria, a Polônia, a França, a Irlanda, são países que estão resistindo um pouco mais por conta do setor primário. Mas os países como Espanha, Alemanha, Países Baixos, que vem uma baita oportunidade numa economia europeia que está totalmente estagnada de colocar os seus produtos, querendo ou não, o Mercosul tem quase 300 milhões de pessoas. É uma oportunidade também, bem legal para os europeus. Mundo, né? Então o francês chorou. Vai acabar rolando mesmo. Eles estavam tentando convencer a Itália. A Giorgia Meloni, ela até atrasou um pouco a votação. Aí a Giorgia Meloni foi lá, ouviu os agricultores, colocou algumas condições também, não pode tal pesticida, enfim. A Itália foi favorável. Aí a Itália sendo favorável, dificilmente a França vai conseguir impedir o acordo Mercosul-União Europeia. Entendi. Voltando um pouco lá para a guerra aí que tá rolando, o que o Netanyahu tá falando? Que é a chance dos iranianos, que é a chance que eles vão ter em gerações de conseguir tirar o governo autoritário do Ali Khamenei e de todo o regime iraniano. Ponto importante é que Israel, esse ano, passa por um processo eleitoral. Um processo eleitoral que vai renovar o parlamento, consequentemente vai renovar também o cargo de primeiro-ministro. O Netanyahu está envolvido em 3 escândalos de corrupção. No único período, um pouco mais breve, de paz que você teve entre Israel e Faixa de Gaza, que estava no momento de negociação, a Suprema Corte de Israel começou a exigir que o Benjamin Netanyahu fosse lá, pelo menos uma vez por semana, prestar os depoimentos para esclarecer alguns casos. Independente se ele é culpado ou não, porque até concluir a justiça não tem como saber, mancha a imagem. Pô, toda semana vai lá o primeiro-ministro, tá lá prestando depoimento, aí a mídia fala, escândalo de corrupção e tal. Quando você tem um inimigo comum, ainda mais o Irã, que com certeza é o inimigo mais poderoso, você cria um sentimento de coesão nacional. Então, para o Benjamin Netanyahu, se Israel for atacado, claro que não, mas pensando da maneira política, é muito bom que tenha uma guerra contra o Irã, porque você cria um sentimento de união nacional contra o inimigo que mais incomoda a gente, que são os iranianos. Então, o momento de pensar em política, de trocar de primeiro... Não, eu sou o cara aqui, que consegui invadir a faixa de Gaza, eu sou o cara que conseguiu fazer ataques contra o Irã, nosso inimigo em comum, que tô atacando o Hezbollah. Politicamente é sensacional para o Benjamin Netanyahu. E até por isso que os americanos estão criticando, porque é muito bom para Israel. Para os Estados Unidos, talvez não tanto, pelos impactos econômicos que até uma possível ocupação militar dos Estados Unidos pode causar no Irã. Então, Benjamin Netanyahu está vendo com ótimos olhos. Cada um dos países... Os Estados Unidos chamou essa operação de Operação Fúria Épica. Israel chamou de Operação O Rugido do Leão, que é em relação ao símbolo, né, que a bandeira do Irã tinha antes de 79. E também,
Os dois países, tanto Israel quanto os Estados Unidos, falaram que enquanto os objetivos não forem atingidos, a operação militar não acaba na região. Então tá, né? Então ainda tem mais algumas coisas para acontecer aí nesse problema. E aí, a gente estava falando, uma outra coisa que a gente estava falando era sobre o papel da ONU nesses conflitos que iniciam e continuam, e sei lá, e a ONU tem pouca... Ela interfere pouco, né? Não porque ela não queria interferir, muitas vezes porque ninguém liga para a ONU, na verdade, né? O que é interessante, porque a ONU ela é muito mais me parece um lugar para a galera se encontrar, tomar um uísque e trocar uma ideia, porque no fim do dia lá, se o cara quiser estourar os outros, ele vai estourar e acabou. Claro, dependendo do teu tamanho. Se for os Estados Unidos, legal. Se for Rússia também. China a gente ainda não viu, mas provavelmente sim também, né? Brasil já não sei, mas não é, mas a ONU, ela tá... Será que a gente tá caminhando para um momento que a gente ia precisar rever a própria ideia da ONU? Talvez essa aqui era uma pergunta pro Ricardinho, não sei. Não, eu acho que... Até vou pedir a opinião do Iguinho também, então daqui a pouco, hein? Tá. Eu acho que já passou desse momento. A ONU não tem mais legitimidade. A ONU, concordo com você, a ONU, quando ela foi criada em 45, ela não foi uma ONU criada para ser um órgão deliberativo que tomasse ações, até porque é muito difícil pensar quem vai ser o presidente. Pô, você vai ter um parlamento que vai ser de acordo com o tamanho da população? Então, Índia e China vão mandar no mundo, entende? O Sudeste Asiático vai mandar no mundo. Mas, da maneira como está organizado hoje, nem o Conselho de Segurança, que é o único que tem caráter deliberativo, representa alguma coisa. Por quê? Primeiro porque tem a questão do poder de veto, e mesmo se o país, ou se o Conselho de Segurança da ONU, aprova uma resolução contra determinado país, vamos imaginar, a gente aprovou uma resolução contra os Estados Unidos, sei lá, os Estados Unidos se absteve numa votação contra ele mesmo e aprovou. Ele não vetou. Ele não vetou, tá bom. Os Estados Unidos não vetou uma parada contra ele mesmo. Contra ele mesmo. E aí? Quem vai lá invadir os Estados Unidos? Quem vai adotar sanções contra os Estados Unidos? Eu ia me abster mesmo. Quero ver, né? Quero ver se vocês têm coragem. Cheguei. Entende? Então falta legitimidade. E acho que a ONU também, como ela foi criada em 45, os desafios eles eram diferentes. A época da assinatura da Carta da ONU foram só cerca de 50 países. Hoje tem 193 estados que participam das assembleias, das reuniões. Por exemplo, tem uma pergunta pro Iguinho também, né? A gente tem, a Venezuela, claramente o Nicolás Maduro é um ditador. Tá oprimindo a população, tá atuando contra os direitos humanos. O que a ONU pode fazer se ele não atacou nenhum país e se existem países que vetam uma intervenção da ONU contra a Venezuela? Então tem que aceitar que a ditadura continue ali? Ou o caso do Irã também. O Ali Khamenei era um ditador que financiava grupos como Hamas, como Hezbollah, como os Houthis. Mas o Irã não atacou nenhum país. E não houve aprovação do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Então Ali Khamenei continua lá para sempre, mesmo que ele oprima a população? Cara, pra gente resolver esse problema do jeito mais... Pra gente conseguir sistematizar ou criar algum tipo de processo para resolver esse problema aí, todos os países do mundo teriam que abrir mão da sua própria soberania, né? Então, para a gente resolver algo, e para isso, o ser humano médio tem que ser Madre Teresa de Calcutá. Porque se o ser humano médio continuar sendo o mesmo que é hoje, é um filho da puta. Então, o filho da puta no sentido de eu sempre vou tentar puxar a sardinha pro meu lado. Eu não tô muito preocupado com o bem comum, tô preocupado com defender o meu. Sabe por quê? Porque o Ricardinho também tá, porque o Vitinho também tá, porque o Dequinho também tá. Tô todo mundo preocupado em defender só o seu. E nesse contexto, todo mundo entre aspas, um filho da puta e é difícil tu resolver um problema como esse. Porque de fato realmente, tá lá o Maduro lá, mas se a gente combina aqui, entre quem somos nós pra combinar aqui, e a gente vai lá, invade e resolve um bagulho que a gente sabe que devia, mas não é do que a gente foi criado pra fazer, então é muito complicado. Me parece que pra resolver isso daí, todo mundo ia ter que abrir mão da sua soberania em alguma medida e confiar numas deliberações de seres humanos, que, portanto, eu espero que sejam todos Madres Teresas de Calcutá. Então não vai rolar. E que vão pensar de acordo com os princípios, não de acordo com seus interesses. Exatamente. Né? E aí não vai rolar, né? E aí, como não vai rolar, o que a gente faz agora? Eu acho que a gente tem o que é possível ter, que é uns caras pra...
trocar uma ideia e tentar segurar a onda dos outros, dos caras muito poderosos. Pô, tem um monte de merda. O Conselho de Segurança precisava ser revisto. Mas quem vai rever? Os caras do Conselho de Segurança? Então já tá. Agora tentar fazer... A gente precisa de um Oswaldo Aranha, muito sinistro lá, que vai tocar o bumbo. E esse cara tinha que ser próximo da Madre Teresa de Calcutá. Porque é o máximo que dá pra ter, eu acho. Um bom conselheiro, sabe? Eu acho. Porque do jeito que tá posto, quem manda e não vai mudar. E o cara vai abrir mão do poder de veto dele no Conselho de Segurança? Nunca. Não, aí, ó, desfaz o Conselho de Segurança. Nunca vai ter isso, né? Então, vamos ter que lidar com o melhor que a gente tem, porque a gente já fez a merda. Agora tem que lidar com ela. Que merda? A gente criou o troço sem pensar 50 anos pra frente. Então, mas vamos pensar que vamos imaginar que no mundo ideal, China, Estados Unidos, Rússia aceitem. Não, beleza, essa carta da ONU representa a realidade do pós-Segunda Guerra, não representa a realidade atual. Perfeito. Vamos sentar do zero e escrever uma nova carta da ONU que responda os anseios do